Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. seu quarto, entre soluços e gemidos, com coração amargurado, alguém se aproxima para do céu lhe ouvir. Ele está a colher
toda lágrima que cair. Ele quem vai te amparar, chore para Deus, irmão. Neste dia Ele vai operar, a sua vitória vai entregar. Não haverá impedimento, pedra no caminho ou o que for, vai ser removido agora. Quem ordena é o Senhor. Entrega o teu caminhar nas mãos daquele que tudo fará. Ele converte maldição em bênção, prosperidade Ele tem pra te dar. É preciso crer que tudo pode naquele que te fortalece. Só Deus tem poder pra te fazer vencer. Por isso, quando chorar, entrega as suas lágrimas para Deus. Cada uma delas Ele colhe e consola o coração seu. Filho, não temas, sou contigo. O Pai agora está a lhe falar. Um coração contrito Ele chama de lar. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, a todos que nos ouvem neste momento, nos pontos de ônibus, a você que está nas praças, a você que está chegando do seu trabalho, a você que também está indo para o seu trabalho. A Deus toda a honra e toda a glória. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem permitido que eu e você podemos estar aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, para estarmos exatamente emprestando o nosso ouvido, abrindo o nosso coração, para nós ouvirmos que o Espírito Santo de Deus tem, através do mensageiro que já está presente aqui no estúdio da Rede Popular, o pastor Ademir, da Igreja Batista Betel, do bairro de Taquaraum. Ele que é o nosso portador, Ele que é o nosso mensageiro, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Deus tem a nos corrigir, o que Deus tem a nos falar. Deus, a cada dia, a cada hora, Ele tem uma palavra para mim, para você, independente do teu credo, independente da tua religião, independente da igreja que você congrega. Deus fala conosco através dos ventos, através da chuva, através principalmente da sua palavra. Deus fala conosco através dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Deus fala conosco através exatamente daquilo que nós precisamos saber. Se você quer saber o que Deus fala com você, não só você participando de alguma igreja mais próximo da sua casa, mas também você lendo principalmente a sua palavra, se esvaziando exatamente do mundo terreno e entrando no mundo espiritual, porque com certeza, buscando o entendimento do Espírito Santo de Deus, Deus fala conosco. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, excelente tarde de sexta-feira, exatamente dia 24, mês de março do ano de 2017, estamos chegando exatamente quase no final do mês. Como eu falei com o mensageiro, nesta tarde estamos já um quarto sendo vencido exatamente do ano de 2017. Quando nós pensarmos ou quando não pensarmos, estamos chegando exatamente no fim de ano. São 17 horas e 59 minutos. Um abraço para as comunidades que estão interligadas conosco e também, com certeza, o nosso amigo e irmão Tiago, lá do Planalto Serrano, do Bloco A, ele que está nos acompanhando também ao vivo, ou pela popular.net ou pela popular.blog.br.
não há diferença, porque o mais importante é o que realmente, não só como o irmão Tiago, outros irmãos, outras pessoas estão fazendo neste momento, acessando o site, ou se não, ouvindo pelo sistema das caixas de som, ou até mesmo assistindo pela TV Popular, ou até mesmo pela TV Providência. Aqui não há problema aonde você vai acessar. O mais importante, com certeza, para Deus em primeiro lugar, é que você vai dispor do seu tempo para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus. Agora na Serra são exatamente 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Eu quero cumprimentar os amados rádio ouvintes com a boa noite de salvação e uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por ter nos concedido essa rica oportunidade de estar aqui para transmitir ao seu coração, ao nosso coração, a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que gera vida em nosso coração. Jesus disse que a palavra dele é palavra de vida eterna. E nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez, meu amado, querido irmão, você não teve um dia muito agradável aos seus olhos. Talvez você se encontra naquela situação de 13 milhões de brasileiros desempregados. Quem sabe você se encontra endividado. A sua angústia não é para menos. Mas nesta noite eu vou falar para você de um homem que talvez estava na situação pior que a sua. Mas ele teve uma oportunidade de estar perto de Jesus e Jesus mudou a sua história. Jesus é aquele que muda a história, é aquele que nos concede uma vida nova. E nesta noite eu vou estar lendo no livro de São Lucas, capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, estamos aqui diante dessa palavra, né? Livro de São Lucas, capítulo 6, versículo 6. Sabemos que o sábado era um dia preferido de Jesus, era um dia preferido dos apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, porque o sábado era o dia de descanso do povo judeu, e eles vinham dos seus arredores, das suas cidades, para prestar culto ao Senhor no dia de sábado. E Jesus não perdia a oportunidade e ia nas sinagogas e ali aproveitava o momento para poder ministrar a palavra de Deus. Só tem que não era muito fácil nem para ele, nem para o apóstolo Paulo fazer isso, né? Porque o judeu não aceitava nada no sábado a não ser prestar somente o culto.
E nesse texto que eu li aqui agora, a Bíblia diz que ele estava ensinando, né? Estava pregando ali a palavra do Senhor, né? Estava ministrando a palavra de Deus. E ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Isso é, esse homem, a sua mão foi acometida por uma lepra, né? E essa lepra foi consumindo a sua mão, e ela foi secando, que ficou horrível aquilo. E aquele homem, pelo que a gente sabe da lei, ele com esse tipo de enfermidade, ele não deveria estar ali, porque uma pessoa que tinha essa enfermidade não podia viver em pessoa, junto com pessoas. Eu acredito que ele vestiu uma roupa de manga comprida para poder encobrir a sua enfermidade. E a Bíblia diz que também estava ali os escribas e os fariseus, observando se Jesus ia curar no sábado. Só tem que a intenção deles não era observar a cura de Jesus para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. O objetivo deles era observar a cura de Jesus para poder o acusar só porque estava operando o milagre no sábado. Mas uma coisa interessante que a gente aprende aqui, meus amados, que Jesus, ele era onisciente, né? Ele sabia o que estava no coração daqueles homens malditos. Jesus sabia que no coração deles estava tramando alguma coisa contra Jesus, caçando uma oportunidade para entregar Jesus para ser preso antes do tempo. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus, irmãos, que Jesus ele não perde tempo com aquilo que pensavam dele. Ele sabia que os caras estavam tramando alguma coisa contra ele, e mesmo assim ele continuou ministrando a palavra. Porque Jesus, ele estava interessado nas pessoas que estavam ali. Então o fato daqueles homens ficar ali observando o que ele estava fazendo não foi motivo para que ele parasse de pregar o evangelho. Ah, meus amados, como nós precisamos aprender com Jesus, né? Quantas das vezes nós largamos mão daquilo que Deus confiou a nós, porque alguém falou mal de nós, porque alguém dirigiu uma crítica para nós, porque alguém falou mal de um filho, de uma filha, porque alguém não concordou com a opinião que nós damos de algum motivo. E tudo isso, meus amados, é motivo para nós abandonar as coisas de Deus. E aqui a gente aprende que Jesus continuou ministrando, ensinando a palavra de Deus com muita intensidade, com muita propriedade. Porque Jesus sabia que a palavra dele é palavra de vida eterna. Jesus sabia que ele não ia estar ali todo dia, então ele queria aproveitar a oportunidade para que aquele dia fosse um dia de ouro na vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que esse homem tinha a sua mão direita mirrada. A mão direita estava mirrada, uma parte do seu corpo estava mirrada. Logo, a mão direita, que era a mão que esse homem usava para poder desenvolver seu trabalho. Era a mão que ele usava, deveria usar para trabalhar, porque naquela época o trabalho era tudo braçal, agricultura. Então esse homem precisava dessa mão para poder ganhar o pão de cada dia, meus amados. Com certeza esse homem vivia de favor dos seus pais, quem sabe dos filhos, quem sabe da comunidade. Era um homem também que não tinha uma identidade. Com certeza, toda a cidade o conhecia como homem da mão mirrada, da mão ressequida.
Com certeza, esse homem não tinha liberdade de estar onde queria. Eu creio que ele estava naquele dia ali porque ele sabia que Cristo estava ali e ele botou uma roupa diferente porque ele sabia que aquele dia era o dia que Deus ia operar na vida dele. Eu não sei qual área da sua vida que está mirrada. Eu não sei qual é a parte da sua vida que está ressequida. De repente não é uma enfermidade física. De repente é a sua área espiritual. Quem sabe você está vivendo um quadro de depressão. Quem sabe, meu amado, você está vivendo um problema no seu casamento. Quem sabe você está atolado na dívida, sem saber o que sair dela. Isso quer dizer que alguma parte da sua vida está mirrada. Você não está conseguindo sair dessa situação. Assim que esse homem também não podia sair daquela situação, ele precisava de uma restituição na vida dele. E só Jesus, meu querido e amado, tem o poder de restituir o que falta na nossa vida. Mas algumas coisas, meus amados, você precisa fazer. Alguma coisa nós precisamos fazer para que Jesus restitua aquilo que falta na nossa vida. A Bíblia diz que aquele homem estava ali de pé, observando a palavra de Deus. Primeiro, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo esse homem ficou de pé, ouvindo Jesus pregar. Eu só sei que o motivo de ele ficar observando Jesus pregar foi bom para ele, porque a palavra de Deus gerou fé no teu coração. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus encontrou com Pedro, que tinha passado a noite toda em uma pescaria mal sucedida. A Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes, nada tinha apanhado. E Jesus chegou e disse: olha, Pedro, eu vou entrar no seu barco. E Pedro não disse nem que sim e nem que não. E Jesus entrou no barco do Pedro e disse outra ordem: vai mais para frente no mar. E Pedro foi. E a Bíblia diz que Jesus sentou lado a lado de Pedro. Meus amados, segundo se sabe a história, era costume haver ali 200 barquinhos. E Jesus escolheu o de Pedro para poder ficar. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando a palavra. Tinha uma multidão de pessoas fora do mar, ouvindo. Mas Pedro estava pertinho de Jesus. Isso quer dizer que Pedro estava degustando mais, estava alimentando mais, estava sendo mais ensinado, meus amados. Não porque os outros não estavam, mas quem está mais perto tem mais possibilidade de pegar as coisas melhor. E Pedro estava sentadinho ali, alimentando de Cristo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que depois que Jesus acabou de ministrar a palavra, não sei quanto tempo durou, mas eu creio que foi muito tempo. Jesus agora olha para o Pedro e disse: pega a sua rede e lança ao mar. Pedro não deveria fazer isso, porque já tinha passado a noite toda
tentando pescar e nada tinha conseguido. Por que agora chega um homem aparente estranho para ele e manda ele lançar a rede ao mar? Até ali Pedro não conhecia Jesus ainda, meu amado. Mas uma coisa fez a diferença. O tempo que Pedro passou ouvindo a palavra de Deus, Pedro descobriu: esse homem não é da terra. Esse homem é diferente. Eu já estou nessa idade, nunca vi um homem falar tão bem como ele fala. Esse homem veio do céu. Eu vou acreditar na palavra desse homem. Aí Pedro fala: Senhor, eu tentei pregar a noite, pescar a noite toda e não consegui nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar a rede. Aí é que está a diferença, irmãos. Aí é que vem a diferença. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A maior miséria que estamos vivendo hoje nesse país é porque o povo não dá mais crédito à palavra de Deus. Não querem saber da palavra de Deus. Não tem prazer na palavra de Deus. Se Pedro não tivesse ali para ouvir a palavra de Deus, ele ia mandar Jesus embora. Não quero mais saber de nada. Eu estou aqui a noite toda. Eu nasci dentro do mar. Nasci pescando. Eu entendo de mar. Por que você agora vem mandar eu lançar a rede? A palavra de Deus, meu querido. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora disse ao homem da mão mirrada: levanta e fica de pé. Esse homem agora teve que atender uma ordem de Jesus. Primeiro, ele teve prazer de ouvir a palavra. E agora Jesus dá uma outra ordem para ele. A sinagoga estava cheia, mas Jesus naquele dia, naquela noite, naquela tarde, fixou os olhos nele. Levanta e venha para o meio. Vem para perto de mim. Fica perto dos meus discípulos. Fica perto daqueles que estão sendo preparados para ir para o céu. No meio de quem você tem andado, meu amado? A Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. De repente você está envolvido no pecado, vive uma vida contrária a Deus, faz tudo que Deus não agrada, tudo que Deus detesta. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Sai de onde você encontra nesse momento, nessa vida desagradável ao Senhor, e vem para o meio do povo de Deus. E Deus vai restituir aquilo que está faltando na sua vida hoje. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando. Se posiciona. E a Bíblia diz, meu amado, que Deus mandou ele vir para o meio. E a Bíblia diz que ele levantou e ficou de pé. Quantas vezes ele ouviu alguém pregar naquela sinagoga? E nunca mudou. E nem nunca comoveu o coração dele com tanta coisa. E a Bíblia diz, meus amados, que Jesus agora dá uma outra ordem para ele. Estende
a tua mão. Eu preciso que você estenda a sua mão. Ele levantou, ficou de pé, e estendeu as mãos. E a Bíblia diz que a sua mão, ela foi restituída. Foi um milagre sobrenatural. Jesus ali operou uma grande maravilha. Naquele momento, os incrédulos, os críticos, teve que ver os feitos de Deus na vida daquele homem rejeitado pela sociedade. Aqueles incrédulos teve que ver o sobrenatural de Deus na vida de um homem que não tinha identidade. Aquele homem teve a sua mão direita restituída. A Bíblia diz que ficou sã como a outra. Não ficou deficiência nenhuma maior do que a outra. Ficou igual a outra, perfeita. E é isso, meu querido, que Deus quer fazer na tua vida. Foi isso que Ele fez na minha vida há 23 anos atrás. Foi isso que Ele fez na vida de milhões de pessoas nos 4 cantos da terra. E Ele quer fazer para você. Mas uma coisa é necessária. Você tem que, primeira coisa, dar ouvido à palavra de Deus. Depois você tem que atender a ordem de Deus. Levanta. Outra ordem de Deus. Estende as tuas mãos. Deus, antes de operar o milagre, Ele quer trazer você para próximo dEle. Quer você pertinho dEle. Porque Deus não está somente interessado na sua cura física. Ele está principalmente interessado na restauração da sua alma. Ele pode até curar o seu físico, deixar você embora. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer curar o seu lado físico. Ele quer restituir seu lado espiritual. Ele quer restituir a sua família. Ele quer restituir esse filho que está na droga. Ele quer tirar esse álcool da sua vida. Mas Ele quer que você fique próximo dEle. Quem sabe, meu amado, você até é um frequentador de igreja. Virou amigo dos crentes. Infelizmente, temos muito amigo dos crentes. Nada de errado, é bom ser amigo de crente, de todo mundo. Eu sou amigo até de muitos espíritas. Só não como na mesa que ele come. Mas respeito ele, falo de Deus para ele. Mas eu tenho que me preocupar. É de ser amigo de Jesus. Você pode até ser amigo dos crentes, vão orar por você, vão te fazer uma visita, mas eles não podem fazer para você aquilo que Jesus pode fazer. Deus, nesta noite, tem falado com você. Deus está te perguntando nesta noite: qual a parte da sua vida que você quer que eu restitua? Qual a parte da sua vida que está mirrada, que está ressequida? É o teu coração? Só Deus tem o poder de restaurar. É a sua alma? Só Deus tem o poder de tocar. É as suas finanças? Apesar da crise que o Brasil está vivendo, Deus tem poder de tocar e restituir para você. É o seu casamento.
Quem sabe aquele filho que você esperava tanto dele e hoje ele partiu para o lado do crime. Quem sabe, minha amada, meu amado, você perde noites e mais noites de sono, preocupada com esse filho, com essa filha que você tem. Ah, você não é a única e nem o único do mundo que está passando por isso. Mas você precisa atender à voz de Cristo. Ele está te chamando. Deixa eu entrar no seu barco. Fica perto de mim. Ouve as minhas palavras. Ouve os meus profetas que estão na terra. Ouve minhas missionárias, meus missionários que eu coloquei nesta terra. As palavras que eles pregam são palavras de vida eterna. Esse homem, ele teve a sua vida mudada. Naquele momento, meu amado, ele saiu dali. Quem sabe tirou aquele casacão que cobria o seu pecado, que cobria a sua vergonha, sua humilhação. Assim que acabou o culto, ele sai para a rua de cabeça erguida. As pessoas olhavam para ele desconfiado, querendo chamar ele de mão mirrada, mas não via mais a mão mirrada. E aí lembrava que ele tinha um nome. Jesus devolveu para ele a sua identidade. Quando ele entra na sua casa e mostra para a sua família o milagre, todos se alegraram com ele. E a partir daquele dia, aquele homem não ia viver mais de favor dos outros. Ele ia viver com as suas próprias mãos. A partir daquele dia, ele ia viver do suor do teu rosto. Ele ia trabalhar, ia cultivar a terra, ia produzir, ia botar alimento na sua casa. Porque Jesus restituiu a sua mão direita. Logo, a mão direita. Aquilo que ele mais precisava. Agora eu vou orar por você. Até aqui me trouxe o Senhor. Como eu disse anteriormente, eu não sei qual a parte do seu corpo físico está mirrada. Eu não sei. Deus o sabe. Mas a maior restituição que Deus quer fazer na sua vida é espiritual, meu irmão. Porque essa aí ninguém pode fazer a não ser Ele. De repente você está com alguma enfermidade, você pode ir em algum médico por aí, depende da enfermidade, ele pode solucionar para você, devolver a sua cura. Talvez não 100%, mas uma situação que você pode viver normalmente. Mas o maior problema da nossa humanidade hoje é a ressequidão espiritual. A Bíblia diz que assim que Adão pecou, ele próprio escondeu de Deus. Porque com sua vida espiritual mirrada, não tem como você se aproximar de Deus. Você pode até tentar aproximar, mas não consegue ficar. Porque você vai viver pecando e Deus não tem como viver. Deus não tem como aceitar que você fique perto dele pecando todo dia. No Salmo 66, 18 diz: se eu atender o pecado do meu coração, Deus não pode me ouvir. Porque se você vive pecando, você não pode nem orar. Você tem que pedir perdão dos pecados, achar o perdão de Deus para depois você orar. Onde você se encontra nesse momento? Quem sabe está perto de um poste aí sentado, quem sabe na beira de um bar,
na porta da sua casa. Se você não puder botar a mão no teu coração, eleva seus pensamentos a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece todos os nossos pensamentos. As palavras que você ouviu aqui, a voz que você ouviu aqui foi a voz de um homem, mas a palavra foi a de Deus. Foi Ele que falou ao teu coração nesta noite. E eu creio, eu posso unir a minha fé com a tua, que Deus pode mudar a sua história hoje. Mas você tem que atender às 3 coisas que eu falei. Ouvir a palavra de Deus. Porque diz o salmista: escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Não pensa você, meus amados, que nós os cristãos erra menos? Não é porque nós somos melhores, não. Porque a palavra de Deus está escondida no nosso coração. E quando a gente atenta para o pecado, o Espírito Santo fala: não vai. E a gente não vai, porque a palavra está armazenada no coração. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus cuja presença nós encontramos. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso pelo qual passamos aqui. Deus, a tua palavra foi ministrada, foi falada. A voz que eles ouviram foi a voz de um pastor chamado Ademir, mas a palavra ministrada foi a de Deus. Falar da palavra, Pai, eu posso, mas tocar corações é só o Senhor. Nesse momento, Pai, alguém aqui nesse bairro, alguém em outras comunidades da Serra, quem sabe vendo pela internet, está passando por uma situação difícil, Deus, com alguma área da sua vida ressequida, mirrada, precisando de um milagre sobrenatural da parte do Senhor. Deus, que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, passa a ouvir a tua palavra e atender a sua voz. Porque nós só vamos atender a sua voz a partir de quando damos ouvido à tua palavra. Deus, toca no coração dessa pessoa para que ele procure uma igreja mais próxima da tua casa. Uma igreja que fala da verdade da palavra de Deus, para que essa pessoa entregue a vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar ele. Eu quero determinar a vitória de Deus na vida dele hoje, Pai. Em o nome de Jesus. Assim como aquele homem entrou ali sem esperança, sem paz, sem alegria, sem identidade, e saiu salpitante de alegria, porque Deus mudou a sua história. Jesus mudou a sua história. E esse Jesus que eu falei aqui hoje é o Jesus de ontem, de hoje e o Jesus eternamente. Pai, abençoa esta pessoa em nome de Jesus. Quero te agradecer por ter me ouvido e quero deixar para você um convite. Na Igreja Batista Betel, sábado às 16 horas, vamos ter ali uma palestra com o tema violência doméstica. Não gostaríamos de falar dessas coisas, mas infelizmente temos que advertir nossas igrejas, ensinar nossas igrejas para lidar com essa situação. E você é o nosso convidado, homem, mulher, adolescente, jovem. Vai começar às 15h15, nós vamos ter um chá da tarde maravilhoso, e em seguida vai estar a irmã Gorete, uma psicóloga, ela é psicóloga, centro social, ministrando essa palestra para nós. E eu, desde já, te agradeço pela sua visita ali, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 40 minutos.
Agradecemos a Deus por Deus ter permitido mais uma vez que possamos aprender um pouco mais da sua palavra, dando ouvido à sua palavra. Com certeza, a você que nos ouviu no município da Serra, a você que nos ouviu pelo sistema de rádio online, pelo sistema de TV online, a você que está em qualquer lugar deste planeta, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua casa, a sua família. Se o pastor aqui me permitiu, eu só vou estar assim, fechando a nossa programação, cumprimentando aí, exatamente como ele falou no Salmo, que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. E às vezes nós ouvimos exatamente quando muitos dessas igrejas, exatamente, ou até mesmo na palavra de Deus, quando vem a hora, aquele momento da ceia do Senhor, quando é falado para nós examinarmos o nosso coração, para nós examinarmos a nossa consciência, para estar em comunhão com Deus. Então eu quero dizer que este ritual não, mas que esta reflexão, como aqui trouxe a mensagem o pastor, que esta reflexão seja diariamente. Porque se você lê a palavra, se você guarda a palavra de Deus no seu coração, com certeza você vai estar vigiando tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você vê. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai te incomodar para que você possa desviar dessas coisas. E eu quero agradecer ao pastor Ademir, da Igreja Batista Betel, aqui do bairro de Itaquaraú, um dos nossos pioneiros aqui. Aos poucos estamos reencontrando os nossos pioneiros, os primeiros, exatamente, vou falar aqui, se o pastor permitir falar a palavra, os primeiros discípulos do programa Falando de Jesus, que trouxe exatamente há 2 anos e 9 meses, esteve aqui à frente, começando este trabalho para a obra do Senhor. Deus fala através da sua palavra, Deus cura através da sua palavra, Deus muda a nossa vida através da sua palavra. Basta que nós ficamos atentos, basta que nós oramos e vigiamos e exatamente refletimos, porque às vezes, como o pastor falou no início, vem pessoas jogando lata, mas se a gente não tiver um escudo chamado Espírito Santo de Deus, a lata volta de volta. Então, estamos fora, estamos agregando aquilo que não era para ser agregado. São 18 horas e 43 minutos, o pastor já fez aí o convite, a rádio está, espero que o pastor deve ter ouvido já, a rádio está anunciando, amanhã, vou só reafirmar, amanhã a partir das 16 horas, na Igreja Batista Betel de Itaquaraú. A você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, você é o nosso convidado. De repente você está no Rio, você está em São Paulo, está na Bahia, ou você está aqui no Espírito Santo mesmo, é só chegar até aqui e vai ser bem recebido. E vai ter um prazer de ouvir exatamente uma palestra, e essa palestra, apesar que vai ser uma psicóloga, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus também vai estar usando de uma forma espiritual, porque o pastor falou no início aqui, porque às vezes o nosso problema não é só a finança, às vezes o nosso problema não é isso, às vezes o nosso problema é espiritual. E você, quando fica longe do espiritual, gera violência doméstica, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, tanto do lado dos filhos quanto do lado do vizinho. Então, se você não tiver discernimento espiritual, gera violência doméstica, e da doméstica passa para a rua, e da rua passa para outros lugares. Certo, pastor? 18 horas e 44 minutos, nós vamos ficando aqui, agradecendo esse bom Deus, eterno Deus, pedindo permissão a Ele, para amanhã nós estarmos aqui, se assim for da vontade dEle, com mais um programa Falando de Jesus, para onde nós vamos estar aprendendo a palavra, aonde nós vamos estar ouvindo a palavra, aonde que nós vamos ter o prazer de receber o mensageiro, e você que está na sua casa,
Eu só tenho 30, acabou, bateu o reloginho 45 para nós terminar a nossa programação, mas o pastor falou uma coisa, eu vou só pedir você 30 segundos, você das redes associadas. O pastor falou a você que está num poste. Eu só quero dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos ouve no município da Serra e também na Grande Vitória pelo sistema de rádio via cabo. A forma como o pastor colocou exatamente é o meio que Deus está usando, a ferramenta para você que está na praça agora, para você que está no churrasco, aí trabalhando, para você que está próximo de uma padaria, próximo de uma farmácia, você que está trabalhando próximo aí, fazendo segurança, a você que está perto de uma faculdade, fazendo o seu lanche para começar a estudar. Deus usa a ferramenta dele para alcançar as vidas que merece e as vidas que estão perdidas para resgatar para o seu reino. 18 horas e 46 minutos a todos vocês. Excelente noite de sexta-feira e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.